Olá galera, sexto ano, tudo bem? Professor Ribamar, estão lembrando do professor Ribamar? Estamos de volta aí, ó, matemática, novamente aí. Professor de vocês aí do sexto ano, estávamos suspensos aí por um período, né? Problema do Covid-19, foi afastado das aulas por um período. Estamos agora retornando às aulas, né? Só que de uma forma diferente. Agora com aulas remotas, né? Com aulas à distância. Agora nós precisamos de um pouquinho mais de atenção, porque as aulas a partir de agora, elas vão ser aulas gravadas, ou por mim, ou postando vídeos, né? Nós vamos fazer de tudo para deixar os conteúdos mais simples, né? Nós não precisamos de muita tecnologia para a gente aprender matemática, não. O que vale é nós termos o interesse de aprender alguma coisa. É o que eu faço com vocês. Vocês sabem disso, que eu tento transmitir o mais simples possível para que vocês não tenham muita dificuldade, né? Então, nós estamos passando por esse período, né? Um período difícil para todos nós. Na verdade, todo mundo está, digamos, um pouco até estressado por conta de tanto serviço, né? Porque não é fácil a gente acompanhar todas as atividades via WhatsApp, né? Através de aulas remotas, na verdade, não é tão simples. Quando tem um professor presencial, vocês reclamam, mas na verdade o professor presencial ali todo dia é mais simples para vocês aprender. Principalmente matemática, que nós sabemos que tem alguns alunos que têm bastante dificuldade. Mas se nós tivermos interesse, com certeza a gente vai aprender. A gente tem que fazer um esforço para aprender algo quando nós passamos por dificuldade. Então nós vamos iniciar hoje, né, com o assunto de potenciação. É um assunto de potenciação. Nós, nas aulas anteriores, né, nós estudamos as 4 operações. Fizemos atividades, explicamos, fizemos prova. E nós começamos o início do assunto de potenciação, só que não deu tempo de concluir, devido a esse período que nós estamos, todo mundo em isolamento social. E a partir de agora nós vamos iniciar sabendo que as aulas vão ser nesse estilo. Tem dia que eu vou postar aula eu mesmo falando o meu vídeo, mas tem dia que eu vou postar aula, na maioria das vezes, eu vou selecionar vídeos do YouTube, vídeos em simples, de acordo com, parecido com a minha maneira, vocês sabem que eu já expliquei para vocês, maneira de ensinar, quer dizer, a metodologia, a mesma coisa, de ensinar, e em seguida vou indicar as páginas do livro, e vocês vão observar pelas páginas do livro, vão refazer as questões e vão enviar para mim, né? Tudo, lógico, via WhatsApp. Então, a princípio eu vou explicar um pouquinho sobre potenciação. Eu não vou cobrar nada mais do que eu estou explicando em cada videoaula. Então, potenciação, tem bem aqui o conceito que eu coloquei, é a operação matemática. A potenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação. Observe que ela está relacionada à multiplicação. Das 4 operações, eu encontro muito erro, principalmente em sexto ano, e vou até o 9º ano, que esse assunto de potenciação, ele vai do 6º ao 9º ano. Quando a gente chega no ensino médio, a gente encontra também aluno de 1º ano do ensino médio que erra ainda a potenciação. Por que erra a potenciação? Porque eles se relacionam sempre, em vez de multiplicar, eles somam. E eu não quero que aconteça esses erros mais, né? Eu sei que no 6º ano vai acontecer alguns erros, mas eu já coloquei o conceito exatamente para que você possa relacionar a multiplicação com este conteúdo de potência, né? Ele está relacionado à multiplicação. Ninguém vai somar nada, ninguém vai subtrair nada, ninguém vai dividir nada. A gente vai simplesmente multiplicar. Por isso que eu coloquei o conceito, para que vocês, antes de começarem a resolver a atividade, vocês observem o conceito. Ó, eu até grifei aqui de vermelho a palavra multiplicação de fatores iguais. Ou seja,
nós vamos repetir uma sequência de fatores iguais e no final, essa sequência de fatores iguais, nós vamos multiplicar um valor pelo outro. Cuidado, quem não aprendeu a tabuada, eu até tinha dito para vocês que no segundo semestre eu ia chamar, mas ainda vou chamar ainda, se Deus quiser, de agosto em diante, nós vamos retornar nessas aulas presenciais. E eu com certeza vou chamar de um por um na sala, lá na minha mesa, e vou perguntar a tabuada, como eu faço todo ano com o sexto ano. Então, multiplicação, o aluno só erra a potenciação se ele não souber multiplicar. Então, essa multiplicação de fatores iguais, né? Isso é o conceito de potenciação. É a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Ou seja, aquele número é multiplicado por ele várias vezes. Eu coloquei um exemplo aqui, não sei se dá para perceber. Eu coloquei um exemplo de 8 elevado a 2, aí igual a 8 vezes 8, que deu igual a 64. Eu tenho que entender também esses termos que representam a potenciação. Esse número, que eu costumo dizer no linguajar simples mesmo, esse número que fica embaixo, eu chamo ele de base. Isso aqui serve para todos os exemplos. Observe os exemplos que eu tenho aqui embaixo. 2 elevado a 3. O 2 é base. 10 elevado a 3. O 10 é base. 3 elevado a 2. O 3 é base. 2 elevado a 1. O 2 é base. 5 elevado a 0. O 5 é base. Ou seja, o número que fica embaixo, eu gosto de falar no linguajar bem simples, que a gente não precisa também exagerar demais em explicação matemática, só para dificultar o aprendizado de vocês. Esse número que fica embaixo, geralmente, ele é chamado de base. O que fica em cima, já está dizendo, a base, o que está embaixo é a base, é como se fosse a sustentação da gente, o chão, é a nossa base, né? O que fica em cima é chamado de expoente, aquele númerozinho que fica trepadozinho lá em cima do outro, ele é chamado de expoente. Um detalhe, essa base e esse expoente, a base só vai fazer o que o expoente mandar. Quem manda nesse assunto aí é o expoente. Ele é quem manda, né? Eu até costumo brincar com vocês, é como na casa. Quem manda não é a mulher manda a gente fazer as coisas, a gente vai. Ou seja, o expoente é como se fosse a mulher. Ela tá mandando, ei, vai lavar ali os pratos, vai olhar ali a menina, né? Aí a gente vai fazer. Ou seja, o expoente é o mandante. Ele é quem manda repetir essa base. Ele é quem manda repetir essa base, né? Eita, meu celular que perdeu para mim. Ele é quem manda repetir essa base. Essa base aqui, como o expoente é 2, o número que está em cima é 2, eu vou repetir essa base 2 vezes. Cuidado, não é somando. Sempre encontro o mesmo erro, porque todo ano eu corrijo as mesmas atividades, só muda as capas do livro. Geralmente é o mesmo conteúdo e sempre o aluno somando. O aluno bota 8 mais 8, bota 16, porque tem preguiça de multiplicar. Então você vai multiplicar 2 vezes, porque a base ela vai ser repetida a quantidade de vezes que o expoente está determinando. O expoente mandou repetir 2 vezes. O próprio nome já diz, ó, eu vou repetir 2 vezes. Então a operação indicada é a multiplicação, é lógico. Então se eu multiplicar 8 vezes 8, eu encontro 64. Então esses termos, o resultado que eu encontro, esse resultado é chamado de potência. Porque tem gente que confunde potenciação com a potência. A potenciação é a operação matemática. A potência é a resposta final, o resultado da multiplicação. Esse resultado da multiplicação eu chamo de potência. E a operação matemática em si é chamada de potenciação. Porque tem um aluno que estuda matemática e não sabe nem o significado do nome do assunto. Essa quantidade de vezes que essa base está se repetindo, ela é chamada de fatores. Fatores repetidos. Quem repete esses fatores? De acordo com o expoente.
Se o expoente é 2, eu vou repetir 2 fatores. Se o expoente é 10, eu vou repetir o fator 10 vezes. E assim sucessivamente. Lógico que para nós do sexto ano, ninguém vai colocar um expoente elevado demais para vocês. Porque o nosso interesse aqui para o sexto ano é que você entenda o que é potenciação, qual é a operação que está relacionada a esse assunto, que é a operação de multiplicação. É por isso que eu não posso, em hipótese alguma, ensinar a potenciação sem antes ensinar as 4 operações matemáticas. Por que as 4 operações? Porque a multiplicação está envolvida nas 4 operações. Como ela está envolvida nas 4 operações, eu só posso continuar a sequência do livro com potenciação depois que o aluno tem noção de tabuada, o aluno tem noção de multiplicar, né? Para depois eu explicar para ele o que significa base, o que significa expoente, o que significa fatores iguais, o que significa a própria potência, para não confundir, né? Então, é um assunto muito simples. Você só não faz se você realmente não tiver interesse de responder. Na hora que você tiver dúvida, você vai lá no vídeo, observa o que eu estou falando, ou o que eu vou mandar para você nas próximas aulas, que são vídeos também gravados curtinho, de no máximo 10, 15 minutos, que é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Aquele vídeo é selecionado por mim. E lógico, vocês observam ele e vão responder de acordo com cada item que a gente coloca. Então, a sequência de exemplos que eu tenho aqui, ó. Coloquei um exemplo aqui de 2 elevado à terceira potência. Ou seja, o 2 é base, o 3 é expoente, ó. Eu vou multiplicar 3 vezes, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 10 elevado a 3. A potência de base 10, gente, é a mais simples possível. Se você não tiver muita coragem na hora de multiplicar, nem precisa, na verdade. Você vai repetir aqui, eu coloquei só para efeito de exemplo, eu repeti o 10 3 vezes, para efeito de exemplo, para me saber que o expoente está mandando a base se repetir 3 vezes. Foi o que eu fiz, ó, repeti, ó, 10 vezes 10 vezes 10. Aqui são 3 fatores repetidos. Encontrei uma potência de 1000. Ah, professor, mas eu não sei multiplicar 10 vezes 10, depois multiplicar vezes 10 de novo. Se você não quiser, você aprende a regra. Como é que você vai aprender a regra? Você repete o número 1 do número 10. A base não é 10, não é formado pelo algarismo 1. Olha quem é o expoente. Você olha quem é o expoente. O expoente não é 3. Você coloca 3 zeros ao lado do número 1. É a mesma coisa de você estar multiplicando 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Ah, mas eu não quero multiplicar. Eu acho difícil multiplicar. Então, mas esse aqui só serve também, só vale a regra da base 10. Que você repete o 1. Olha qual é o expoente. 3, coloca 3 zero. Se fosse o expoente 2, você colocaria 2 zero ao lado do 1. E assim sucessivamente. Temos outro exemplo bem aqui de 3 ao quadrado. Significa o quê? 3 duas vezes, ó. 3 vezes 3, que deu igual a 9. 2 elevado a 1, lógico. Se a base se repete a quantidade de vezes que o expoente está mandando, então é lógico que eu vou apenas repetir o 2 uma vez. 5 elevado a 0. Isso aqui é regra geral. Já cheguei a colocar em atividade de prova, só para ver a intenção do aluno. Tipo, nós estamos no ano de 2020. Aí eu coloco no exemplo, 2020 elevado a 0. Aí o aluno diz, professor, você quer mesmo massacrar a gente, né? Para que um exemplo desse tamanho? Você disse que não ia colocar exemplo grande. Mas você tem que aprender uma regra básica, fundamental. Toda potência, todas. Não interessa se o número é 2020, se é 1 milhão, não interessa qual é o número. Se essa base, não interessando qual for ela, o expoente dela for 0, a resposta é sempre 1. Você não precisa fazer outra coisa. Expoente 0, aliás, base 0, base diferente de 0 e expoente 0, a resposta vai ser sempre 1. Vocês vão fazer algumas atividades quando eu colocar aí, que vocês vão encontrar expoente 0 em cima de algumas bases. Então, a resposta vai ser sempre 1.
Em relação ao mesmo assunto de potência, tem algumas especificações, quando o expoente é 2, quando o expoente é 3. Quando o expoente é 2, geralmente, eu até andei falando para vocês, o expoente é 2, a gente usa o termo quadrado. Sempre que o expoente for 2, eu uso o termo quadrado, ou seja, eu vou ler o quê? 8 ao quadrado. Se o expoente for 3, tipo eu tenho aqui 2 elevado a 3, eu leio 2 ao cubo. Quando é 3, eu uso a expressão cubo. Cubo, 2 ao cubo, 5 ao cubo, 10 ao cubo, e assim sucessivamente. São as duas particularidades. Quando é 2, o expoente eu chamo quadrado. Quando o expoente é 3, eu chamo cubo, né? Os demais, eu vou utilizar a palavra potência. Por exemplo, se eu tenho 2, um exemplo aqui, se eu tenho, não sei se não para vocês visualizarem, se eu tenho 5 elevado a 4, aí na hora da minha leitura eu vou dizer o quê? Vou ler 5 elevado a quarta potência. A partir do 3, você vai usar sempre o termo quarta potência, quinta potência, sexta potência, sétima potência e assim sucessivamente. Os dois casos particulares é o 2, que é quadrado, o 3, que é cubo. Quando você for ler no seu livro, que vocês têm que auxiliar muito no livro, viu? Eu vou dizer aqui as questões que vocês vão fazer. Vocês vão abrir o livro de vocês. Lá na página 63 do livro que você receber, do livro da escola de vocês. No página 63, vocês vão responder para mim e enviar na página 63 a questãozinha de número 1, o exercício de número 2, o exercício de número 3 e o exercício de número 4. Vocês vão fazer do 1 até o 4, na primeira aula. Aí vão enviar para mim essas questões, só que para você responder essas 4 questões, o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3 e o 4, da página 63, você dá uma olhada, porque aqui é um simples resumo do que está escrito no livro de vocês. Aí você lê o livro novamente antes de responder. E depois envia para mim, viu? Pois, tudo bem aí. Eu espero sucesso nessas atividades. Agora precisa de muito esforço, viu, gente? Vocês sabem que eu ali na frente, explicando para vocês, você ainda tem dificuldade. Imagine agora com esse novo modelo de aula remota. Então, aguarda a resposta de vocês, tá bom?